Boa noite, querido, querida, você que está aí na sua casa, boa noite, graça e paz. Queridos, eu queria te convidar, que você abrisse comigo a sua Bíblia no livro de João, capítulo 7. Verso 38. Amém? Enquanto você vai abrindo a sua Bíblia aí, eu queria falar um pouquinho com você, Aleluia. Queridos, o tema que o Senhor trouxe no meu coração para essa ministração é: ative o rio que há dentro de você. Então, essa noite, eu quero te encorajar a crer na palavra do Senhor, a crer que há um rio no seu interior, que será movido, que será movimentado, que será ativado para a honra e glória do Senhor. E hoje, nós vamos aprender um pouquinho de como é importante que eu e você venha ativar esse rio que há dentro de nós. Porque há um propósito. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, amém? E eu tenho certeza que você já abriu essa Bíblia, em João 7,38. E eu queria ler com você. Diz assim: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Aleluia. Querido e querida, eu queria te convidar agora que você fechasse seus olhos aí na sua casinha, ou aonde você estiver assistindo o culto, que você fechasse os seus olhos, mas que você abrisse o seu coração e que juntos nós possamos orar e clamar para que o Espírito Santo fale nos nossos corações, para que o Espírito Santo nos traga direção, sabedoria, entendimento, e que Ele, somente Ele, tenha total liberdade de agir no meio de nós. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu me coloco aqui nesta noite, Senhor, simplesmente como um vaso, como um instrumento para ser usado nesta noite. Senhor, com muito temor, eu te peço, retire toda a insegurança dos nossos corações, todo medo, toda dúvida, todo espírito de incredulidade perca as forças do nosso coração, em nome de Jesus. Que só o Senhor reine, que o Senhor governe, que o Senhor assuma, ó Deus, o controle da nossa vida, o controle da nossa mente, do nosso coração. Pai, eu te peço, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo visite cada lar, cada pessoa que está assistindo esse culto, Senhor. Aqueles que ainda assistirão, que o teu Espírito Santo toque no mais profundo dos corações. E traga, Senhor, traga esperança, traga fé. Faça com que eles venham, ó Deus, ter certeza, crer na Tua palavra, que ela é verdadeira, que ela é eficaz, que ela gera vida. E em nome de Jesus, todo espírito de incredulidade bata em retirada. Todo espírito de dúvida caia por terra. Senhor, em nome de Jesus, se existem pessoas que estão nos assistindo e que encontram-se desanimado, desencorajado, que o Teu Espírito, em nome de Jesus, toque neles e traga, Senhor, fortalecimento, encorajamento para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Pai, eu te peço, em nome de Jesus, cuida de mim, cuida da minha casa, Senhor. Me dá sabedoria, discernimento, me diminua mais e mais, e que só o Senhor cresça, só o Senhor apareça. Que o meu coração esteja sensível à Tua voz. E que o Senhor me dê sabedoria para passar para todos tudo aquilo que está no Teu coração. O Teu Espírito tem total liberdade de agir no meio de nós. Pai, nós te damos toda a honra e toda a glória. Obrigada pelo Teu cuidado.
E obrigada por tudo que o Senhor ainda fará. Porque nós cremos. Sim, nós cremos em Ti, Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém? Queridos, quando eu fui buscar uma palavra para trazer hoje, eu estava lá, né? No meu momento com o Senhor. E eu falei, Deus, eu quero que o Senhor fale comigo. O que o Senhor quer que eu leve para a igreja? E aí, o Senhor me trouxe, né, neste versículo, em João 7,38. E foi muito forte, porque assim, semana passada, eu estava assistindo uma ministração e o Espírito Santo falou muito forte no meu coração sobre ativar o rio que há dentro de mim. E eu falei assim, meu Deus, né? E ainda eu comentei com meu marido. Eu falei para ele assim, Sassa, eu acho que vai nascer uma pregação disso, porque eu preciso ativar o rio que há dentro de mim, né? E ele falou assim, amém, amém, então busca. E aí, quando eu estava lá, buscando o que o Senhor queria que eu trouxesse para essa noite, o Senhor me levou nesse versículo. E queridos, foi algo tão assim, forte, né? Daquilo que o Senhor falou comigo, que eu estou assim, até meio anestesiada, né? Para compartilhar com todos. Mas eu creio que o Espírito Santo trará direção e revelação aos nossos corações. E que toda a honra seja dada a Ele, em nome de Jesus. Queridos, algo que me chamou muita atenção, que fizeram com que os meus olhos brilhassem nesse versículo, foi que antes mesmo de Jesus dizer que quem crê em mim, né, que rios de águas vivas fluirão do nosso interior. Algo que me chamou a atenção é que Jesus fala, aquele que crer em mim. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Sabe, há um rio no nosso interior que será ativado nesta noite. Um rio de águas vivas que gerará muito cura, libertação, restauração, fortalecimento em nós e através de nós. E muito o Senhor já tem falado e revelado para nós o que são essas águas que muito o Senhor tem falado. É a palavra do Senhor. E muito a gente tem buscado, né? Eu creio, né? Que nós temos buscado, que nós temos lido a palavra, que nós temos praticado, porque são essas as instruções a qual o Senhor tem nos dado, que é tempo de buscar, é tempo de cavar poços, é tempo de nos avivar, é tempo de nos alimentarmos. São essas as direções a qual o Senhor tem dado, né? Mas eu preciso crer. Eu preciso crer na palavra. Eu preciso crer, sabe? E eu queria contar para vocês um testemunho que eu vivi uma experiência com o Senhor sobre isso há um tempo atrás, sabe? É uma feiura minha, mas eu queria compartilhar porque eu creio que vai edificar. Em nome de Jesus, amém? Há um tempo atrás, eu falei assim, eu vou criar uma estratégia para eu ler a Bíblia. E eu vou ler a Bíblia inteira. Por quê? Se algum dia alguém me perguntar, pastora, você já leu a Bíblia inteira? Eu vou falar, eu já li a Bíblia inteira. E aí, pois bem, eu fiz, né, a minha escala de leitura diária e comecei. E tinha dias que eu sentava lá na minha mesa e começava a ler. E eu não entendia nada. E quando veio minha vista já estava embaçada, os meus pensamentos já estavam em outra coisa. E eu falava, não, eu vou ler. E eu vou ler, e eu vou ler, e eu vou ler, e eu vou ler. E eu fui nisso. E aí um dia o Espírito Santo falou para mim, que de que adiantava
eu ler, se de nada estava adiantando, eu estava querendo mostrar para as pessoas, né, no externo. Eu já li a Bíblia. Eu já li 2, eu já li 3, eu já li 4. Né? Já sou doutorada em ler a Bíblia. Sendo que eu não estava discernindo a palavra. Eu não estava buscando a revelação da palavra. E isso era o mais importante. E quando o Senhor falou esse versículo no meu coração, que do nosso interior fluirão rios de águas vivas, eu entendi, sabe, que o crer na palavra, o meditar na palavra, o praticar na palavra, ele precisa gerar, primeiro, uma cura no nosso interior. Porque quando Jesus diz do nosso interior, a mudança, a transformação, ela tem que vir de dentro para fora. E de nada adianta nós lermos se for no automático, se for para mostrar que a gente já leu, que a gente já sabe. E se não praticarmos, de nada adianta. Se a intenção de ler a palavra não for para que ela gere vida em nós, para que ela nos mude, para que ela nos transforme, para que ela nos resgate, de nada adianta eu e você ler. Porque até o diabo sabe ler, até o diabo sabe a palavra. Mas o que vai fazer a diferença é nós crermos na palavra. O que vai fazer a diferença é eu me afirmar na palavra. Não para que os outros saibam, mas para que o meu Senhor se revele a mim todas as vezes que eu abrir a palavra. E aí, o Senhor falou comigo 8 pontos sobre crer na palavra. E eu queria compartilhar com você. E o primeiro está lá em João 3,16. Que eu acho que deve ser o versículo que todo mundo já ouviu, conhece. Até as crianças na escolinha, elas sabem esse versículo de cor. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, ou em algumas traduções diz filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Queridos, o que isso tem a ver? Vou compartilhar com vocês. Existem muitas pessoas perecendo. Pessoas que aceitaram Jesus como seu único Senhor e Salvador. Pessoas que conhecem a palavra. Pessoas que talvez estão dentro da igreja, que estão nos seus chamados, mas que muito têm perecido. Perecido do quê, pastora? Muitas pessoas ainda, sabe, nós somos humanos, tá? Nós erramos. E eu não estou aqui para julgar ninguém, mas eu estou aqui porque o Senhor me trouxe esse alerta. Que muitas vezes nós mendigamos amor de pessoas, nós mendigamos atenção, nós sofremos porque nós não superamos um passado, nós ainda estamos presos numa traição, numa decepção. E a palavra me diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crer não pereça. E por que eu e você ainda perecemos? Porque falta o crer na palavra. Jesus é suficiente para mim e para você. O amor de Deus é suficiente para mim e para você. E se você e eu ainda estamos presos num passado, estamos presos numa ferida, estamos presos numa dor, isso nos impede de ativar o rio que há dentro de nós, que gere cura, que gera libertação, porque nós ficamos presos a feridas, presos ao passado, presos aos medos. E nós precisamos crer em Jesus, crer nesse amor, nessa graça que nos alcançou.
e lançar fora. Porque a palavra de Deus também me diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então nós precisamos crer que esse amor é real. Crer na palavra. Crer em Jesus. Sabe, queridos, a primeira pessoa que o Senhor quer que esses rios sejam ativados é em nós primeiro. É em mim, é em você. Então nós precisamos crer na palavra para que as águas sejam movimentadas e que a cura aconteça no nosso coração, que a cura aconteça na nossa mente, que a cura aconteça no nosso interior, para que a gente venha realmente viver a palavra. Então, querido, o primeiro ponto do crer, eu e você precisa crer na palavra. Eu e você precisa crer em Jesus. Deixa a ferida de lado. Deixa as acusações de lado. Deixa a mentira de lado. Sabe? Às vezes eu converso com pessoas e elas me dizem assim: nossa, pastora, eu estou tão chateada porque pessoas falaram isso de mim. Pessoas me acusaram, né? E eu uma vez ouvi algo e eu guardei isso comigo. Imagina Jesus falando isso de você. Você consegue imaginar Jesus falando isso? Não. Então quem é o acusador? É Satanás. Então isso não vem do coração de Deus. Então descarta. Se o inimigo tem levantado pessoas para te desanimar, para te desencorajar, para te ferir, querido, descarta. Descarta. Lembra que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades. Então se lance no amor dele. Creia na palavra. Deus me ama a ponto de dar o seu único filho para se entregar por amor a mim. Então eu não preciso mais temer. Eu não preciso mais ficar triste. Porque o amor de Deus me basta. O amor de Deus tem que nos bastar. E eu preciso crer que isso é real. Eu preciso crer. Quantas pessoas estão com águas paradas porque não creram na palavra. Não estão crendo em Jesus. Amém? Este é o tempo. Querido, vamos lá para o segundo ponto. O segundo ponto está lá em Atos. Atos 16. (16:30). Isso que eu marquei, viu, queridos? Na minha Bíblia, todos os pontinhos para abrir na página certa. Mas, né? Como às vezes eu dou alguns furinhos, então é bom checar. Amém? Atos 16. Atos 16, verso 30, diz assim. Nós vamos ler o 30 e o 31. Depois, trazendo-o para fora, disse: Senhores, o que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: Crer no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Queridos, o que me chamou a atenção nesse versículo? Aqui é o momento em que Paulo e Silas estão presos, né? E no momento o carcereiro chega diante deles e quer a salvação, né? E eu queria que você depois lesse sobre esse momento que Paulo e Silas viveram quando eles foram presos e eles oraram e as prisões, né, caíram. Então eu quero que você, no momento que você tiver, que você estude essa parte que é uma bênção. Eu creio que muito o Senhor vai falar no nosso coração, porque é sobre isso que o Espírito Santo me trouxe, sobre quebrar cadeias mesmo, que quando nós ativamos o rio de Deus, ele quebra as cadeias. E sabe o que me chamou a atenção nesse versículo? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Queridos, a primeira obra o Senhor quer fazer em mim
e em você. Mas a nossa casa, ela não está de fora. Então, se nós crermos, se nós começarmos a ativar este rio, ele moverá a nossa casa. As pessoas da nossa família serão tocadas. Sabe? A gente não pode desistir da nossa casa. A gente não pode desistir da nossa família. Não adianta só a gente ser salvo. O mais importante, além da nossa salvação, é a gente crer que as pessoas que a gente ama, elas também terão uma eternidade junto conosco. Então, querido, por isso é importante que você creia na palavra, que você creia em Jesus. Você e sua casa será salva. Você e sua família será salva. Você e sua família serão alcançadas. É em nós e é através de nós. Nós precisamos crer e nós precisamos buscar. Quantas vezes, misericórdia, mas eu já ouvi pais dizerem para mim: ai, pastora, olha, eu já desisti. O meu filho não tem mais jeito. Ele não quer saber de nada, ele é isso, ele é aquilo. Então, chega. Nós não podemos desistir. Se você desistiu da sua casa, se você desistiu dos seus filhos, se você desistiu do seu casamento, querida, querido, creia. Creia em Jesus e será salvo tu e tua casa. Você precisa crer na palavra. Você precisa movimentar estas águas para que elas cheguem e gerem cura dentro da sua casa, dentro da sua família. Não podemos ser só nós que temos que ser abençoados, alcançados. Mas a nossa casa também precisa ser inundada da presença do Senhor, da palavra do Senhor. E por isso eu te encorajo hoje a não desistir da sua casa, não desistir da sua família e crer no Senhor Jesus, crer na palavra e a sua casa será salva, a sua família será alcançada. Este é o tempo, igreja. Este é o tempo. Amém? Amém. E agora vamos lá. Romanos 10. Queridos, olha que lindo. Romanos 10. Nós vamos ler do 9 ao 15. É muito forte e profundo. Diz assim, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e com o seu coração credes que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porém, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés do que anunciam as boas novas. Queridos, olha o cuidado do Senhor. Primeiro conosco, depois com a nossa casa e depois com aqueles que precisam ser alcançados. Aqueles que precisam ouvir a palavra, aqueles que precisam de uma cura, aqueles que precisam de uma salvação, aqueles que estão endemoniados, feridos, machucados, desanimados, talvez sofrendo com um divórcio, com um luto. Já parou para pensar quantas pessoas ao seu redor precisam ser avivados, precisam ser alcançados, precisam de Jesus? E aqui há uma direção.
A primeira direção é que nós precisamos crer com o coração. Querido, o meu coração e o seu coração precisa estar alinhado à vontade do Senhor. Precisa estar alinhado na palavra. O nosso coração é a terra fértil. Que quando essa palavra, essa semente cair, ela vai germinar e dar bons frutos. E aqui há um cuidado muito grande. Como as pessoas vão crer se não tem quem pregue para elas? Como elas vão crer se não tem ninguém disponível para serem enviados? Por isso, o Senhor quer nos levantar nessa noite. Quer que nós venhamos tomar a posição e ir, cumprir o ID, alcançar essas pessoas a qual Ele nos enviará. Nos enviará. Então é um tempo, igreja, de se despertar. Se você aí no conforto da sua casa, talvez está pensando em abrir mão do seu chamado. Ou você que já abriu mão, está aí quietinho. E está achando que as coisas estão tudo bem. Eu quero te dar uma notícia. Não está. Não está. E por isso o Senhor está nos enviando esta palavra hoje à noite. Para que a gente tome posição. Para que a gente creia. Para que a gente leve as boas novas. Para que a gente leve a palavra. Para que a palavra alcance corações que estão destruídos, que estão feridos, que estão doentes. E assim, queridos, nós estaremos cumprindo o propósito a qual o Senhor nos chamou. É o tempo da gente despertar, igreja. É o tempo da gente se posicionar. Sabe? Às vezes a gente fica tão preso a nós mesmos. E sabe, eu vou te falar uma coisa e você experimenta fazer isso, tá? Que eu fiz e deu certo. Então eu creio que vai dar certo com você também, em nome de Jesus. Olha, todas as vezes que eu estou passando por um problema, por uma dificuldade, que eu fico lá, em cima daquilo lá. Senhor, Senhor, Senhor. Queridos, é incrível. Parece que eu almoço problema, janto problema, tomo café da manhã com problema, durmo com problema, acordo com problema. Às vezes o problema é tão grave, e eu pego e falo assim, bom, deixa aqui, depois eu vou resolver isso daqui. Senhor, cuida dele para mim, porque eu preciso ir lá orar por alguém, que alguém me pediu oração. Senhor, tô esse problema aqui, que eu tô indo, sei lá, preciso ministrar essa pessoa aqui. Queridos, quando eu volto para resolver o problema, cadê o problema? Já era. Eu falo, louco, como assim, Senhor? Por quê? Porque quando nós nos preocupamos em cumprir o propósito que o Senhor nos chamou, Ele cuida de nós. Ele cuida de nós. Mas quando nós queremos cuidar nós mesmos das nossas feridas, cuidar nós mesmos dos nossos problemas, das nossas dificuldades, das adversidades, nós ficamos presos naquilo. E parece que a nossa mente, o nosso coração fica só focado em resolver aquilo, resolver aquilo, resolver aquilo. E quando nós tiramos o foco disso e voltamos para Deus e dizemos, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, o que eu tenho que fazer? É incrível. O Senhor cuida do seu problema. O Senhor cuida das circunstâncias. O Senhor cuida de tudo. Então creia. Creia de todo o seu coração. E cumpra o propósito que o Senhor está te chamando. Levanta e anda. Levanta e vai. E prega. E ministra. E cumpra o propósito. Mas primeiro creia de todo o seu coração. Creia em Jesus. Creia na palavra. Tome posição, igreja. Tome posição.
Sabe? Às vezes a gente, por estar em casa, a gente, fica mais folgadinho. Mas a gente tem que vigiar o tempo inteiro. A gente tem que estar em vigilância constantemente. Esse tempo de quarentena é um tempo da gente nos enraizar mais na palavra. É um tempo da gente despertar. Se Jesus voltar hoje, será que eu e você estamos prontos? Será que nós estamos de pé? Será que nós estamos no propósito certo? Ou será que a gente vai falar assim: ai, Jesus, olha, eu não fiz isso porque eu precisava tanto fazer aquilo. Queridos, como as pessoas ouvirão se não há quem pregue? Como elas conhecerão Jesus se nós não tomarmos posição? Nós conhecemos e nós temos que cumprir o nosso ID. Uma coisa eu ouvi, eu achei muito forte, eu guardei no meu coração. Sabe? A palavra, ela chegará sim. Se você não for, Deus envia outro. Mas existem coisas que é para eu e você fazer. Que o propósito está em eu e você fazer. Então existem almas que o Senhor vai entregar para mim. E mesmo que o meu irmão regue, mesmo que o meu irmão lance a semente, cabe a mim. Cabe a mim. Então, não fique você aí, de bracinhos cruzados, achando assim: se eu não for, o reino não para. Porque Deus envia outro. Deus envia. Mas quando Jesus vem perguntar: cadê? Mostre as suas mãos, você cumpriu o seu propósito. Aí você vai dizer o quê? Ah, Senhor, eu estava lá meditando quando o Senhor me pediu isso. Eu estava com muitas coisas para fazer. Não. Então este é o tempo da gente ativar. Ativar esse rio e cumprir o propósito que o Senhor designou para mim e para você. É para isso que nós existimos. Para cumprir o propósito do Senhor. Para sermos verdadeiros adoradores. Para alegrar o coração de Deus. E para crer na palavra e viver a palavra. Amém? Amém também para você que respondeu amém. Querido, agora nós vamos lá para o quarto ponto. João 1:12. Queridos, olha que lindo que está falando aqui. Vocês vão falar assim: a pastora está louca, né? Mas não é não. É tremendo. Escuta isso. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que crerem no seu nome. Queridos, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Quando eu li isso, eu fiquei assim, chocada. Sabe por quê? Porque aqui fala muito com paternidade. Sabe, queridos, nós precisamos crer. Porque o Senhor nos deu o poder de sermos filhos. Como, pastora, eu posso chamar Deus de Pai? Me relacionar com Deus como meu Pai, se eu não sei o que é ter um pai? Se o meu pai, eu sempre tive um pai, mas o meu pai não foi presente? Ou eu não me sinto amada pelo meu pai, amado pelo meu pai? E queridos, eu quero te encorajar a crer na palavra. Porque Ele nos deu o poder de sermos filhos. Então, que em nome de Jesus, se você não teve um pai presente, se você nunca soube o que é ter um pai, a partir de hoje, você tem um pai. E você desfrutará dessa paternidade. Você desfrutará de um cuidado de Deus para com você.
E você aí, que é pai, mas que não sabe como fazer para ser um bom pai, eu queria te dizer que na palavra você encontra princípios, ordenanças, instruções de como ser um pai, de como ser um sacerdote, segundo o coração de Deus. Então, que em nome de Jesus, os rios de águas vivas que fluem do trono de Deus possa restaurar a paternidade nos nossos corações. E que nós venhamos ter o poder de filhos, sermos filhos, sabe, nos relacionarmos com o Pai como um filho, ter livre acesso, sem medo, sem medo. E você que é pai, que o Espírito Santo traga revelações ao seu coração através da palavra, e que você possa manifestar na vida dos seus filhos como ser um bom pai. Que você possa ser um pai segundo o coração de Deus. Amém? Então creia. Creia na palavra. Creia na palavra. Creia na palavra e você viverá. E você viverá o melhor de Deus para a sua vida e para a sua casa, em nome de Jesus. Amém? Quinto ponto. João 14. João 14, 12. Diz assim, queridos. João 14, 12. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou junto do Pai. Queridos, muito o Senhor tem falado conosco que é o tempo de obras maiores. É o tempo de obras maiores. Mas para que eu e você viva essas obras maiores, nós precisamos ativar o rio que há dentro de nós. Nós precisamos manifestar a palavra. Nós precisamos crer na palavra para então viver esse tempo de obras maiores. Como que eu e você viveremos obras maiores se nós não tivermos esse rio ativado? Se nós não tivermos a palavra de Deus no nosso coração? Se nós perdermos o foco? Então por isso é tempo, querido, é tempo. E você está vendo que tudo tem a ver com o crer. Não é nada mecânico. Mas tem que crer. Eu tenho que ter fé, eu tenho que acreditar. O crer me leva a confiar. O crer me leva a descansar. Então nós precisamos crer. O quinto ponto é aquele que crê, viverá obras maiores, fará obras maiores. Sabe? A gente vê lá, Jesus curou, né? E aí surge uma oportunidade de orar por uma pessoa doente. Aí você diz assim, em nome de Jesus, se você dizia e não vai dizer mais. Amém, que Deus te abençoe, vou estar orando por você. Querido, coloca a mão e ora. Ai, mas vai que manifesta alguma coisa. Misericórdia, você expulsa. É tempo de obras maiores. Se Jesus nos deu autoridade de fazer obras maiores, porque eu e você estamos com medo. Ai, eu não vou fazer isso. Ai, porque eu não... Querido, é tempo da gente restaurar autoridade. Autoridade no nome de Jesus. É tempo de manifestar em nome de Jesus. É tempo de se posicionar. Então não tenha mais medo. Se você precisar orar por alguém, seja por uma pessoa com alguma doença, seja ela física, emocional, espiritual, o que for,
Lembre que há uma promessa de obras maiores. Há um tempo de gerar cura. Há um tempo de gerar salvação. Então se posicione e vá. Se posicione e vá, que Deus vai fazer. Deus vai fazer. Mas o nosso coração precisa estar firmado na palavra. Amém? Amém. Sexto ponto. Marcos 9, 23. Opa, peraí, achei aqui. Marcos 9, 23. Diz assim: ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Queridos, tudo é possível ao que crê. Será que eu e você estamos realmente crendo a ponto de viver o impossível se tornar possível? É muito bonito, né? Nós postarmos tudo é possível ao que crê. A gente cantar louvores que diz tudo é possível ao que crê. Mas quando eu e você estamos diante de uma dificuldade, eu e você estamos vivendo um deserto, será que nós cremos verdadeiramente que tudo é possível ao que crê? Será que nós cremos realmente que pode ser possível aquilo que realmente era impossível de acontecer? Sabe? Eu ouvi um testemunho de uma pessoa e ela me disse assim, né? Que ela não podia engravidar. Ela não podia engravidar. E um dia, essa pessoa chegou diante de Deus e ela disse assim: olha, Senhor, eu tenho buscado para engravidar, mas eu queria que o Senhor falasse comigo se é para eu ser mãe ou se não é. E se o Senhor disser que é, eu vou crer e vou até o final. Nem se eu for mãe igual Sara, bem velhinha, mas eu vou ser mãe, eu creio nisso. Mas se o Senhor falar para mim que não é, amém. Eu vou entender e eu vou descansar. E aí, ela me contou que Deus disse para ela, né? Que era sim, que ela iria gerar. E ela falou assim: eu creio. Eu creio. E ela falou assim que ela já tinha feito, não sei quantas, mas ela já tinha feito inseminação e não tinha dado certo, né? Mas ela creu que Deus ia dar. Deus ia dar. Se não fosse de forma com a ajuda de médicos, o sobrenatural aconteceria. O sobrenatural aconteceria. E aí, ela falou assim que todas as vezes que dava negativo, ela sabia que ela tinha perdido porque ela acabava menstruando. Mas ela nunca tinha visto um negativo no papelzinho ou no teste. E aí, ela falou assim: então eu vou fazer para ver como é a sensação de ter um negativo, né? Mas ela acreditava de todo o coração, ela tinha toda a convicção, toda a fé que ela ia ser mãe, no tempo de Deus, mas ela ia ser. E aí ela falou assim que quando ela foi fazer o teste para ver como era sair o negativo, lá saiu um positivo. Olha que bênção! Você pode glorificar Deus aí na sua casa? E deu positivo. E ela foi mãe, é mãe. E eu creio que, queridos, eu creio que o que agradou o coração de Deus na vida dessa mulher
foi que, independente do sim ou do não, ela acreditava que tudo era possível ao que crer. Ela acreditava na palavra. E ela buscou na palavra se ela ia ser mãe ou não. Porque o que importava para ela era a vontade de Deus. E quando Deus falou para ela que ela seria, não importasse se ela tivesse 1 aborto, 2 abortos, 3 abortos. Se os médicos chegaram a dizer para ela que ela não poderia ter filhos, que ela não ia ser mãe. Mas não foi o que os médicos disseram para ela, não foi os testes, não foi os abortos que impediram ela de viver o milagre. E isso, o testemunho dela, a história dela, serve para me despertar. Serve para despertar você também. Quantas mulheres, às vezes estão tentando engravidar, mas elas creem que tudo é possível, aquele que crê. Elas acreditam na palavra. Elas confessam com a sua boca que elas sabem que tudo é possível, aquele que crê. Mas será que elas creem realmente? Quando elas passam por um aborto, realmente elas creem nisso? Eu, há uns 5 anos atrás, eu estava pregando sobre Isaac. E eu comecei a chorar quando eu vi que Abraão entregou Isaac para sacrifício, né? E aí, acabou o culto, foi uma bênção, né? Uma irmã chegou em mim e falou assim: pastora, você está grávida? Eu falei: eu não. Ela falou assim: ai, porque você começou a chorar, eu achei que você ia contar que você estava grávida. Eu falei: não, eu não estou grávida não. Aí, nós fomos embora para casa. Aí o Samuel falou para mim: você está grávida? Eu falei: eu não estou grávida não. O que é isso? Só porque eu preguei, eu estou grávida? Você está grávida. Ai, Jesus, não estou grávida. E fiquei teimando. Falei: eu vou fazer um teste, mas eu sei que eu não estou grávida. E eu fiz, e eu estava grávida. E eu falei: meu Deus, como assim? Né? Como assim? E aí, era a minha primeira gravidez. Eu, né, tipo assim, sabia a teoria, mas até então estava meio anestesiada com a notícia. E aí eu saí contando para todo mundo. Eu postei no Facebook e todo mundo ficou sabendo, e todo mundo me deu parabéns. E aí, amém, glória a Deus, eu fiquei super feliz e tal. E eu estava de 5 semanas já, e eu não sabia. Quando eu fiz 7 semanas, eu tive um sangramento. E eu fui no médico, o médico falou: você vai ficar de repouso o dia inteiro. E eu falei: tá bom. E aí eu fiquei de repouso o dia inteiro. Só que aí, né, como eu não sou boba nem nada, eu aproveitei que eu ia ficar sozinha. E eu falei: Senhor, vou ter um tete-a-tete com o Senhor, porque eu não estou entendendo nada do que está acontecendo. E eu orei. Aquele dia inteiro eu orei. E eu falei: Deus, o Senhor me deu. Eu não estava querendo ficar grávida agora. Mas se o Senhor me deu, amém. Eu recebo. Mas eu queria que a minha gravidez fosse uma gravidez tranquila, uma gravidez abençoada. E que estivesse alinhada com o seu coração. Se essa gravidez, se não é tempo de eu gerar, eu entrego para o Senhor. Eu devolvo para o Senhor. Mas eu queria que o Senhor me mostrasse o que o Senhor quer. E aí eu fui ver, porque o doutor tinha me pedido um exame de sangue, que eu não lembro mais o nome do negócio lá, do hormônio. E aí eu fui pesquisar na internet o que acontecia se o hormônio caísse. Se o hormônio caísse, era sinal que tinha tido um aborto, porque o ideal seria o hormônio aumentar, a taxa do hormônio aumentar no sangue. E eu vi que a minha já estava bem lá embaixo. E já era um aborto. Mas eu orei. E eu lembro, como se fosse hoje, que eu entrei no meu quarto. Eu ajoelhei na minha cama. E eu entreguei essa gestação ao Senhor. Eu entreguei de todo o meu coração.
E eu falei, Deus, é do Senhor. Se o Senhor quiser me dar, amém. Mas se o Senhor não quiser, amém também. E eu chorei muito, muito, muito. Porque eu falava assim, meu Deus, se eu já tive esse aborto, né? Se o Senhor já me mostrou que o Senhor vai tirar, como vai ser? Olha o que eu pensei. Como vai ser? Como que eu vou pregar a palavra? Como que eu vou me reagir diante das pessoas? Como que vai ser quando eu ver uma pessoa grávida? Né? Porque, tipo assim, como eu contei, já tinha um monte de amiga minha que também ficou grávida e contou pra mim. Então, ficava assim, a gente vai ser grávida junto, a amiga é grávida. E eu falava, Deus, eu não quero que no meu coração entre nenhum sentimento de amargura, de tristeza pela gravidez da minha amiga. Então, Senhor, ministra, me cura. E, queridos, foi algo tão profundo que eu lembro que eu estava no meu quarto. E eu chorei muito, muito, muito mesmo. E eu tive a certeza que eu tinha perdido. E eu dormi. E quando eu acordei, eu estava sangrando novamente. Eu fui para o hospital. E eu tive que fazer curetagem. E foi tão lindo, porque, de verdade, com toda a sinceridade do meu coração, eu não tive medo de, será que eu não posso ter filhos? Será que, sei lá, que eu tenho algum problema? Será que o meu filho ia vir com defeito? Qualquer, sabe, coisa que às vezes quando a pessoa perde, a pessoa fica com isso no coração. Porque eu acreditei, eu tinha certeza que Deus tinha feito o melhor para mim. E que no tempo certo, se fosse da vontade do Senhor, o Senhor me abençoaria e abriria o meu ventre e eu geraria. E olha que lindo que a data prevista do parto daquela gestação seria dia 13 de fevereiro, né, do outro ano. E no dia 12 de fevereiro, quando eu perdi, eu pensei, como vai ser o dia que o meu bebê estaria nascendo? Como será que eu vou ficar? E olha para você ver como Deus cuida de nós nos detalhes. No dia 12 de fevereiro, era aniversário do meu pai. E eu estava com ele no hospital. E ele tinha sido diagnosticado com câncer. E, queridos, assim, naquele momento, eu senti o cuidado de Deus comigo. Porque eu falava assim, meu Deus, eu sou filha única. Quem cuidaria do meu pai? E quem cuidaria de mim? Né? Porque imagina, minha mãe ter que cuidar do meu pai e ter que cuidar de uma filha que estava vivendo um pós-operatório, tinha acabado de ganhar um bebê. E ali eu vi o cuidado de Deus. E ali eu vi que o Senhor não tinha tirado o meu Isaac, mas o Senhor estava provando o meu coração. Porque independente do sim ou do não, a minha fé em Deus, ela precisava estar firme nele, na palavra dele, confiando nele e acreditando que ele é um Deus zeloso e que cuida dos seus. E aí passou esse deserto, Deus permitiu que eu cuidasse do meu pai, que eu ministrasse na vida do meu pai. E aí, um belo dia, né, eu estava no culto e eu fui receber oração. E a pastora disse assim, Deus mandou te dizer que até dezembro você vai engravidar. Eu falei, não, pastora, agora não, calma ainda que eu ainda estou pondo as coisas em ordem. Ela falou assim, calma não, Deus falou é até dezembro. É até dezembro. E eu falei, Jesus, como? Queridos, resumindo, Deus fez algo sobrenatural na minha vida. E eu, em menos de um mês, fiquei grávida. E eu entendia que a Teodora, ela era a realização do sonho de Deus na minha vida e na vida de Samuel. E que ela era a promessa do Senhor. E que ia dar certo. Que ia dar certo a gravidez. E que ela ia nascer. Sabe por quê? Porque eu tinha
Eu cria que tudo era possível, aquele que crê. Eu tinha certeza que ela era sonho de Deus. E que não é porque eu tinha sofrido aquele aborto lá atrás, que tinha alguma coisa errada comigo. E ainda se tivesse tido, o Senhor me curou. E nada pode impedir o agir de Deus. E realmente, a minha família, né? Algumas pessoas da minha família falavam assim para mim assim: você foi no médico? Você não tem nenhum problema não, né? Eu falava: não, querida, eu não tenho problema. Ai, porque você perdeu a outra? Então, se você às vezes, né? Não sei o quê. Misericórdia. Misericórdia, querida. Se tem entrado no seu coração alguma coisa que tem colocado a sua fé, sabe, abalado a sua fé, eu quero te encorajar hoje a crer na palavra, naquilo que o Senhor te diz. Não, aquilo que o Senhor te diz, não importa o seu passado, não importa se você teve um aborto, se você teve 2 abortos, se você viveu uma decepção, se você foi traída, se você passou um caos na sua vida financeira, se você já esteve doente, não importa o seu passado. Creia na palavra, porque tudo é possível ao que crê. E eu sou testemunha que eu vivi uma gestação abençoada, uma gestação tranquila. Ainda quando o inimigo queria me tirar a paz, eu falava: não, aquilo que é de Deus o maligno não toca. Eu creio que é de Deus, então vai dar certo. Então é isso que hoje eu e você precisamos fazer. Ativar as águas do nosso interior, ativar a palavra, praticar, crer e crer de todo o seu coração. Se Deus me falou, eu vou viver. Eu vou viver, não importa o meu passado, não importa as circunstâncias. Eu não creio nas circunstâncias, eu creio no meu Deus. E se Ele disse que é possível, eu vou viver o possível. Amém? Amém. Aleluia. Queridos, já estou acabando. 7. O 7º ponto está lá em João 20, 29. Eu vou ler do 24 ao 29, tá? João 20. Opa. João 20, 24. Diz assim: ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. E disseram-lhe, então, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não ver as suas mãos, o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão do seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estava outra vez ali reunido com seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: a paz seja convosco. E logo disse Tomé: põe aqui o dedo. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e ponha no meu lado. Não sejais incrédulos, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu, Deus meu. E disse-lhe Jesus: porque me vistes, crestes? Bem-aventurado os que não viram e creram. Queridos, quero falar algo muito sério. A nossa fé, ela não pode ser uma fé de ver. O nosso crer, ele não tem que ser ver. Às vezes há uma inversão nisso. E eu quero deixar bem claro que o importante, independente do ver, nós precisamos crer. É muito fácil eu e você crer no milagre quando nós estamos vivendo o milagre. Mas o maior milagre, ele começa quando nós não estamos vendo, mas nós cremos que ele está acontecendo. Então que hoje você seja encorajado a crer no seu milagre, a crer na sua salvação, a crer no manifestar de Deus sobre a sua vida, no crer que o Senhor está falando com você, agora, nesse exato momento. E que você pare de querer ver os sinais. Eu quero ver para crer. Não, você vai crer para ver.
É assim que tem que ser essa verdade, no meu coração e no seu. Chega de sermos razão, né? Ai, eu quero ver, eu quero ter razão de que isso é verdade. Não, querido. Vamos sair do natural para viver o sobrenatural. Vamos sair daquilo que os nossos olhos conseguem ver, para ver aquilo que os nossos olhos não vê, mas que realmente está acontecendo, que realmente o Senhor está movendo. Não sejamos incrédulos. Que esse espírito de incredulidade venha a ser destruído no meio de nós. E que nós venhamos se levantar como uma igreja forte, aos 4 cantos da terra. Uma igreja firmada na palavra, uma igreja avivada e uma igreja que crê na palavra. E para encerrar, o 8º está lá em João 11:40, que diz assim: respondeu-lhe Jesus: não te disse que se credes verás a glória de Deus? Querido, como é importante que eu e você creia. Como é importante que o nosso coração seja ativado na palavra. Que nós venhamos mover essas águas. Se credes, verás a glória de Deus. Se credes, verás a glória de Deus. Então que a gente comece a manifestar a glória de Deus. Ative o rio que há dentro de você nessa noite. Se existia medo, deixa o medo de lado. Se existia incredulidade, deixa a incredulidade do lado. Se existia dúvida, deixa a dúvida de lado. Comece a crer hoje. Crê na palavra. Crê no Senhor Jesus. Ative o rio. Deixe fluir o rio que há no seu interior. Rios de águas vivas. Sabe, eu e você somos instrumentos nas mãos de Deus para gerar cura. Eu e você somos instrumentos de Deus para gerar salvação, para gerar libertação, para manifestar a glória de Deus. Então vamos começar a ativar esse rio de águas vivas no nosso interior. Vamos começar a nos enraizar na palavra. Nos enraizar na palavra. Buscar mais do Senhor. Esse é o tempo, querido. Não de uma forma automática, mas com verdade. Sabe? Buscando o Senhor na essência mesmo. Se enraizando, se aprofundando em conhecer a palavra. Não para que as pessoas, quando te perguntarem quantas vezes você leu a Bíblia, você dizer, eu já li 3 vezes, eu já li 4 vezes. Não. Mas você, quando o inimigo vier te lançar uma palavra de dúvida, você dirá a ele que você crê. Sim, eu creio na palavra. Sim, eu creio na palavra. E em nome de Jesus há poder para que cadeias caiam, para que cadeias sejam quebradas no nome de Jesus. No nome de Jesus há autoridade para que enfermos sejam curados, vidas sejam transformadas. No nome de Jesus há poder de gerar salvação dentro da minha casa, dentro da minha família. Ao meu redor eu posso gerar salvação. Então comece em nome de Jesus a ativar esse rio que há dentro do seu coração. Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada irmão, Senhor, que está assistindo este culto. Por cada pessoa, Senhor, que ainda assistirá. Eu te peço que em nome de Jesus o Senhor comece a mover, Senhor, a mover o rio que há no interior destes corações. Comece a movimentar, Senhor, este rio de águas vivas. Senhor, aonde essas águas tocarem, elas possam gerar cura. Cura os corações, Senhor. Cura as nossas mentes. Cura o mais profundo do nosso ser. A transformação, ela tem que ser vinda de dentro para fora. Senhor, que o nosso externo seja reflexo do interno. E que o nosso interno seja enraizado na palavra. Essas águas são a palavra. Então ative a palavra, manifeste a palavra, mas creia na palavra, creia na
na palavra, creia em Jesus. Senhor, em nome de Jesus, repreende todo espírito de incredulidade que há no coração do teu povo. Pessoas que estão perecendo, que estão conformadas com a enfermidade, que estão conformadas com a tristeza. Tuas águas possa limpar essa incredulidade e escrever uma nova história, um novo tempo sobre esta geração, sobre o teu povo, Senhor. Senhor, se existem pessoas que estão nos assistindo e que está desanimada, desgostosa de viver, pessoas que estão pensando em se matar, em nome de Jesus, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Rios de águas vivas fluirão do seu interior. Senhor, comece a mover essas águas. Comece a mover essas águas. Em nome de Jesus, um tempo de cura. Um tempo de cura. Um tempo de salvação. Um tempo de restauração. Mande, Senhor, mande rios de águas vivas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queridos, o louvor, enquanto o louvor estiver ministrando, eu quero que você receba. E se você souber cantar, que você cante junto, que você ministre junto, que você pule na presença do Senhor, que você se derrame na presença do Senhor e que você ative os rios de águas vivas que existem no seu interior e deixa esse rio florescer. Jesus diz: aquele que tem sede, vem e beba da água da vida. Jesus é a água da vida. A palavra de Deus gera vida no lugar de morte. Então, se existiam áreas na sua vida que estavam mortas, que essas águas possam fluir e gerar vida, um novo tempo sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome de Jesus. Aleluia. Rio de Deus, flua pelas ruas. Rio de Deus, flua através de mim, trazendo justiça, paz, alegria, manifestando graça, misericórdia. Rio de Deus, suba pelos morros. Rio de Deus, brote dos desertos, trazendo justiça, paz, alegria, manifestando graça, misericórdia. Ai de amor, tu és bem-vindo neste lugar, doce Jesus. Tu és bem-vindo neste lugar, Espírito Santo. Tu és bem-vindo neste lugar, flua em mim. Tu és bem-vindo.
Espírito Santo, Tu és bem-vindo neste lugar. Flua em mim, Tu és bem-vindo neste lugar. Pai de amor, Tu és bem-vindo neste lugar. Doce Jesus, Tu és bem-vindo neste lugar. Espírito Santo, Tu és bem-vindo neste lugar. Flua em mim, Tu és bem-vindo neste lugar. Aleluia. Aleluia. Amém? Que eu e você venha deixar o rio de Deus fluir do nosso interior e que venha gerar muita cura, muita salvação em nós e através de nós. Queridos, que você seja muito, muito abençoado pelo Senhor. Que o Senhor guarde a sua casa, cuide de você nos detalhes, que você se sinta envolvido pelo amor dEle, que você receba o amor do Senhor aí onde você estiver e que você possa mais e mais ativar este rio de águas vivas na palavra, se alimentar da palavra, se fortalecer na palavra e viver a palavra e crer na palavra. Amém? Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, tá? Nós já estamos encerrando. E que, em nome de Jesus, o Senhor cuide de você nos detalhes. E que sábado estaremos aqui no culto de jovem. Você que puder, assista, que eu creio que será grande bênção. Você que conhece algum jovem, sabe? Mande, compartilhe com ele. E que ele possa estar conectado aqui sábado, em nome de Jesus. E logo, logo, para a honra e glória do Senhor, todos nós estaremos juntinhos, novamente, festejando e glorificando o nome do Senhor. Amém? Pai, nós queremos te agradecer por mais uma palavra, por mais uma oportunidade, ó Deus, de te ouvir. Sabe, nós poderíamos, Senhor, nem estarmos mais aqui, mas o Senhor nos guardou, nos protegeu e falou aos nossos corações. Então nós somos gratos pela sua insistência e pelo teu amor conosco. Sabe, nos guarda, nos dê uma noite abençoada, que isso não seja algo só momentâneo, mas que essa ativação destas águas seja para o resto das nossas vidas, até o Senhor vir nos buscar, que a gente possa cada dia nos abastecer na tua palavra, confiar e crer nela e permanecer nela independente das circunstâncias. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do Filho Jesus e a consolação do Espírito Santo esteja comigo e com você, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém? Deus abençoe. Pai de amor, Tu és bem-vindo neste lugar. Doce Jesus, Tu és bem-vindo neste lugar. Espírito Santo,